Oi, vamos lá? Vamos continuar? Então a gente deu uma pequena pausa para tomar uma aguinha e a gente vai continuar a nossa aula, né? Estávamos aí falando sobre o continente asiático, mostramos aí todos os problemas relacionados a essa ocupação urbana, né? Que toda a Ásia compreende aí 60% de toda a população mundial, então isso vai ter várias consequências que a gente viu aí, questão de transporte, moradias improvisadas, né? Então, várias questões que a gente vem analisando. Então, continuando esse assunto, a gente falando ainda sobre demografia, eu falei para vocês lá da China, a gente visualizou a pirâmide etária da China, percebemos que a base da pirâmide ela está reduzida, né? Então a gente tem uma taxa de natalidade, uma taxa de fecundidade reduzida nessa região, e isso foi por causa, né, da política do filho único que ocorreu na China, e a gente vai entender um pouco como aconteceu isso. Controvertida medida termina após mais de 30 anos, tá? Então tivemos aí mais de 30 anos dessa situação que ocorreu na China, e isso ocasionou então a redução da pirâmide etária daquela população. Então, em 1979, 1980, houve então a instituição da política do filho único para conter a explosão demográfica. O governo estabelece que casais tivessem apenas um filho, né? Então o governo viu ali um crescimento muito rápido de toda a população e ele instituiu isso. Só que tinha algumas exceções, né? Quase a totalidade das 55 minorias étnicas não precisava obedecer. Então a gente tem algumas minorias, etnias, né, que vivem ali na China, e eles não precisavam seguir essa regra, né? Porque se eles reduzissem ainda o número de filhos, poderia vir a ficar extinta, né, aquela etnia existente, já que elas são reduzidas, né, são pequenos em número ali populacional. Os casais de zonas rurais também eram isentos se o primeiro filho fosse menina. Então, lá, se a pessoa morasse lá em área rural e fossem ter o seu primeiro filho e viesse uma menina, então eles também ficavam isentos, eles podiam fazer uma segunda tentativa e não teriam que pagar essa multa, né, que a gente está falando aí, que casais que tivessem mais filhos deveriam pagar. Em 2008, alguns escândalos de abortos forçados levam a Comissão Nacional de Planejamento Familiar a reconhecer que medida precisa sofrer alguns ajustes. Então, essa situação, né, houve casos, vários assuntos de pais que abandonavam seus filhos ou que praticavam o aborto, né? Por causa que quando descobriam que teriam uma filha menina, eles já praticavam esse aborto, né? Na China ali, o filho que sustenta a família na velhice, que é responsável pela família na velhice, né? É o filho homem. Então, quando a família percebia, ela só tem a possibilidade de ter um filho, e vinha a menina, alguns praticaram abortos, né? Ou houve casos também de pessoas não registrarem, né, seus filhos, principalmente em áreas mais afastadas. Em 2012, um caso de mulher de 23 anos, obrigada a abortar aos 7 meses de gravidez, gera repercussão internacional e é condenado pela ONU, tá? Então, aconteceu esse caso aí, uma mulher já de 7 meses, isso é muito grave, né? Ela foi forçada aí, a abortar, né? Tirar o seu bebê, e isso repercutiu mundialmente. Em 2013, mudança permite que casais possam ter até 2 filhos, se ao menos um dos pais for filho único. Então, em 2013 houve uma mudança. Se eu sou filha única, né, e meu marido, por exemplo, não, ele tinha mais irmãos, mas eu sou filha única, então eu teria o direito a ter 2 filhos, tá? Nesse caso aí.
Em outubro de 2015, o Partido Comunista anuncia que casais poderão ter até 2 filhos. Então, em outubro de 2015, a gente vê a retirada, né, dessa política do filho único, porque isso no futuro pode afetar a economia da China, né, porque a gente tem uma redução bem considerável na base da pirâmide, tá? Não tem mudado tanto assim, porque as mulheres hoje têm buscado mais as áreas de trabalho, né, a parte intelectual, se desenvolver primeiro, e algumas têm optado em não aderir e não ter mais filhos do que agora são permitidos, né? As desigualdades. Então, na Ásia a gente vai ter muitas desigualdades também, uma população tão grande. Na primeira década do século XXI, o analfabetismo atingia 39% da população da Índia, né? Uma taxa muito alta. E no Paquistão, olha só, 50% da população, né, apresenta taxas de analfabetismo muito altas nessas regiões. Existem muitas pessoas com baixo poder aquisitivo e também analfabetos devido à grande concentração de pessoas, tá? Então, muitas pessoas vão viver em condições precárias, muitas pessoas analfabetas, né? E por causa que a gente tem um número muito grande de pessoas, então a gente não vai conseguir equilibrar, equiparar, ter emprego para todos. Japão, Coreia do Sul e Israel destacam-se pelos seus elevados índices educacionais. Quase 100% da população são alfabetizadas, né, tem um grande desenvolvimento, e um grande número das pessoas também, boa parcela da população, são de pessoas muito qualificadas para o setor, né, de trabalho, para o setor de serviços. A desigualdade nos países, ela pode ser comparada pelo índice de Gini, né? Vocês já devem ter estudado esse índice de Gini. Ele é utilizado para verificar, medir o grau de desigualdade que a gente vai ter entre as regiões. Quanto mais próximo de 100, né, maior a concentração de renda no país. Aquela renda vai estar concentrada na mão de poucas pessoas, tá? E a grande maioria vai apresentar desigualdade. Quanto mais próximo de 0 no índice Gini, mais próximo à igualdade entre as pessoas a gente vai ter, tá? A gente vai ver o mapinha daqui a pouco. Então, só para a gente ver então a questão da Ásia em relação à população, em Bangladesh, né? Esse aqui é um pequeno veículo aí para levar as pessoas de um local a outro, né? Aqui a gente tem o Japão também, concentração de edifícios, né? O grande número de pessoas, e aí o contraste, né, da China, da área urbana e a área rural. Aqui a gente trouxe um mapinha do índice de Gini, que demonstra aí a concentração de renda que foi observado, e se a gente pensar, quanto mais próximo de 100, né, maior a concentração de renda para algumas pessoas, tá? A maioria dos países, então, apresenta o índice de Gini abaixo de 50. Se a gente observar, a grande maioria apresenta o índice abaixo de 50. A concentração de renda, né, tem algumas pessoas que têm maior potencial, maior recursos aí, na Tailândia, Filipinas, Rússia, China, Malásia e no Turcomenistão, tá? Essas regiões apresentam aí uma maior concentração de renda. Então, quer dizer, eu tenho uma população enorme na China, todo mundo lá tem ganha mais ou menos a mesma coisa, né? Tem um potencial econômico praticamente igual. Não, totalmente ao contrário. Então, se eu tenho um dado aí que varia de 40 a 50, quer dizer que boa parte da população tem grandes recursos, mas a outra metade da população vive em maior dificuldade, né? A gente vai ter uma grande diferença aí econômica entre a população. O Japão tem uma das menores concentrações de renda do continente.
Olha só, o Japão apresenta entre 19 e 30, né? A concentração de renda. E a China tem uma concentração relativamente elevada, entre 50 e 74,3, tá? Só para a gente observar aí onde são as regiões que concentram, né, que apresentam as maiores diferenças entre a população, quando a gente verifica os aspectos econômicos dessa população. Trouxemos aqui algumas diversidades culturais e religiosas. Então, na Ásia, os idiomas mais falados, mais difundidos, né, são o mandarim, o hindi, o árabe, o japonês, os idiomas eslavos e o inglês, tá? Alguns idiomas aí que a gente pode mencionar desse continente. No que diz respeito às religiões, observa-se a prática do islamismo no Oriente Médio e na Ásia Central. Então, na Ásia Central, toda essa região, no Oriente Médio, a gente vai ter a maior concentração do islamismo. Do hinduísmo e do budismo na Ásia Meridional, tá? E no Sudeste Asiático, e do shintoísmo, do hinduísmo e budismo na Ásia Meridional e no Sudeste Asiático, e do shintoísmo no Japão, tá? O cristianismo é praticado por grupos esparsos, espalhados pelo continente, tá? Não tem uma concentração exata. E aí a gente vai falar um pouquinho de castas indianas, tá? E eu vou deixar um vídeo também disponível para vocês assistirem um pouquinho sobre esse assunto. Então, casta é um sistema de organização, né, vinculado à parte religiosa, é um sistema tradicional, hereditário ou social de estratificação, ao abrigo da lei e com base em classificações como a raça, a cultura, a ocupação profissional, a religião e etc. Então, as castas na Índia são situações relacionadas à parte religiosa, né? Então, eles acreditam que o Deus Brahma, partes do corpo do Deus Brahma, né, que é como se fossem desmembradas. Cada uma dessas castas estão relacionadas a uma parte do Deus Brahma, né? E aí cada um vai ter uma função na sociedade. Então, o que é ruim nessa situação, né, de castas indianas? Então, se eu nasci em uma casta inferior, em uma casta marginalizada, eu não tenho possibilidade de ascensão, de crescimento, de melhoria. Então, se eu nasci Sudra, párias, então eu vou morrer nessa casta indiana, fazendo aquele serviço que está vinculado a essa casta, tá? Então, a população, ela tem reivindicado alguns partidos políticos, né, a essa situação existente. Então, olha só, o Deus Brahma, a parte, né, superior, a cabeça, está relacionada aos Brahmas, né, que são quem na sociedade? Os sacerdotes, que se chamavam Brahmas, representam a classe mais elevada da sociedade e se consideram nascidos da cabeça do Deus Brahma, tá? Então, esses são os principais, as pessoas de maior importância na sociedade. Os kshatriyas, né, é como se eles viessem dos membros superiores aí, que são guerreiros com poder político, tá? Da parte inferior das pernas, vem os vaisyas, são os comerciantes, camponeses, artesãos, tá? Toda essa população que vai estar na área comercial. Os Sudras, né, que é como se fosse da parte do Deus Brahma e dos pés, são servos, né, aquela população que vai estar vinculada ao meio rural. Eles devem servir a toda a população superior, todos que estão acima dele. E tem ainda os párias, né, ou os brahmanes, que eles não são considerados, né, são marginalizados da sociedade. Eles acreditam que se tocar numa pessoa dessas, você está contaminado, porque eles são impuros, né? Então tem toda essa questão religiosa vinculada às castas. Aí vocês vão assistir o vídeo ali que vai facilitar um pouco o entendimento a respeito desse assunto.
tá bom? E para a gente finalizar a nossa aulinha de hoje, vamos falar um pouquinho só relacionado à poluição atmosférica, né? Na Ásia, como em vários outros locais do mundo, isso vai ocorrer, mas na Ásia o destaque mesmo vai ser nas regiões do Oriente Médio e a parte sudeste da Ásia, tá? Por que que acontece essa poluição atmosférica, principalmente nessas regiões? Então, as causas estão relacionadas à indústria, né? O grande desenvolvimento industrial dessas regiões e o acelerado processo de urbanização, né? Então, a gente vai ter vários problemas relacionados à poluição no Oriente Médio e sudeste da Ásia. Nessas regiões, a poluição do ar ocorre, sobretudo, né, nos grandes centros urbanos. A poluição hídrica, né, as águas aí contaminadas também. Então, a Ásia ela tem uma característica que vai ter os rios mais poluídos do mundo, né? E aí vai ser uma grande dificuldade desse recurso em decorrência dessa poluição. Às vezes eu tenho um recurso hídrico, tenho a água, mas ela está contaminada, está poluída e vai inviabilizar o uso, né? Principal causa, despejo de esgoto doméstico, né? Então não tem tratamento de água e é lançado nos rios. E também o esgoto industrial, né? Tudo é lançado nos rios e aí a gente vai ter esse grave problema. A poluição da água é uma das principais causas das elevadas taxas de mortalidade infantil na Índia e na China, tá? Então, um grave problema que a gente vai ter, já temos aí uma redução nas taxas de natalidade e ainda vamos ter várias mortes, né, de crianças aí por causa da contaminação por água, né, água contaminada, água poluída. Então, várias crianças morrem nesse período. Cerca de metade da população desses países não tem acesso à água tratada, né? Então, vários problemas de doenças relacionadas a essa água. As áreas costeiras do continente apresentam elevados índices de poluição. Por que que lá no litoral a gente vai ter problema de poluição também? O tráfego marítimo é muito intenso, né? Então, a gente sabe da grande produção industrial dessas áreas. Então, a gente vai ter um tráfego muito grande ali e vamos ter lançamento de vários produtos, né, vazamento de vários produtos em águas oceânicas, né, próximo ao litoral também. Então, a questão higiênica, ela não é tão levada em consideração e aí vai causar vários problemas. A poluição dos oceanos Pacífico e Índico é causada pelo despejo do esgoto doméstico e também o industrial na água, tá bom? Alguns problemas apresentados. E por último, os deslocamentos populacionais, né, que existem em todo lugar do mundo e como que é a migração na Ásia. Um dos principais fatores que influenciam a dinâmica da população asiática, né, a migração. Então, as pessoas vão estar migrando. Geralmente, as pessoas migram, né, ocorre ali muito em regiões do sul, sudeste e leste do continente, tá? Então, muitas pessoas buscam esses territórios por causa do desenvolvimento econômico, né, a parte industrial nessas regiões. Então, vamos ter várias migrações para esse território. Países industrializados absorvem mão de obra pouco qualificada de países menos desenvolvidos da Ásia, ok? Então, várias pessoas vão migrar para essas regiões, mas não tem ali uma qualificação, né? Eles vão ocupar postos de trabalho, porque está um desenvolvimento acelerado, grande produtividade, mas eles vão em busca de emprego, mas não vão ser, né, tão bem remunerados, então eles não são qualificados. E vamos ter outro tipo de migração, as migrações profissionais altamente qualificados para a Europa e a América do Norte. Então, saem da Ásia, né, com destino à Europa e à América do Norte. Tem origem, né, da onde que essas pessoas saem? Da Índia, Filipinas e na China, tá? Então, pessoas
oriundas aí da Índia, Filipinas e China buscam geralmente Europa, América do Norte, tá bom? E aí a gente diz o quê? Que essas pessoas, usa-se o termo que são fuga de cérebros, né? O que é essa fuga de cérebros? São pessoas muito inteligentes, muito desenvolvidas, né? Com a parte intelectual muito desenvolvida, que residem nessas regiões, na Índia, China, Filipinas, e são muitas vezes convidadas, né, têm oportunidades de trabalho, de desenvolvimento na Europa e na América do Norte. Então, todo esse potencial, né, que eles têm, eles vão desenvolver em outros países que vão apresentar melhores oportunidades, né? Então, como se diz, a fuga de cérebros. As pessoas mais inteligentes dessas regiões, elas vão se desenvolver em outros territórios, outros países, pela oportunidade, pelo desenvolvimento que elas vão ter, tá bom? Então, é basicamente isso. Nossa provinha terça-feira. Observem aí essas duas aulinhas, aula 19 e aula 20, tá? A gente vai deixar também o bizu da GEL, tá? Um materialzinho ali para vocês estudarem. Quem vai vir presencialmente vai receber. Quem tiver só em casa também vai ter a oportunidade de acessar esse material. Você vai ver ali um passo a passo de tudo que a gente falou, tá bom? E aí se preparem, que a nossa prova então vai estar tranquila, né, para quem estudar, e eu espero que dê certo para todo mundo, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.